Ora viva, saudações a todos internautas, rádio ouvintes. Amores, Ciência e Experiência, a editora Livro no Quimbo, propriedade da organização não governamental do Lhungueno, tem a honra de convidar o ilustre senhor Júnior Matheus Domingos, estudante do segundo ano de Direito, Universidade Independente de Angola, o senhor Alves José de Souza, estudante de Ciências Sociais, Cristóvão Mateus, educador social, e a pessoa que vos fala, Michel da Fé, para participar da mesa redonda, da mesa comunitária com o tema de psicologia, formação social da mente. Um debate que doravante começará às 22 horas até 23 horas. É um projeto embrionário que estamos a começar. Esperemos que todos que a esta hora nos acompanham gostem, critiquem, mandem sugestões. Para começarmos nosso cardápio, escolhemos a música de Raul Seixas com o título O Segredo da Luz. Os olhos verdes que piscam no escuro do céu, filho da luz, fui nascido da lua e do sol. Nas noites mais negras do ano eu mostro minha voz. As estrelas, elas brilham como eu. As nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O ódio não é o real, é a ausência do amor. Ao fim é um grande oceano, mãe, filho e luz. Elas brilham como nós. As trevas da noite assustam, escondendo o segredo da luz que gargalha do medo do escuro, que é quando meus olhos não podem enxergar. Mais uma vez, estamos de regresso
depois de acompanharmos esta linda melodia de Raul Seixas, O Segredo da Luz. Vamos começar o nosso debate, mais uma vez recordando os nossos ilustres convidados, o senhor Júlio Matheus Domingo, estudante de Direito. Está também entre nós o senhor Alves José de Souza, Ciências Sociais, Cristóvão Mateus, Educador Social, Ministério da Fé, estudante de Ciência da Comunicação. Trazemos como tema, Psicologia, Formação Social da Mente. Acredito que nossos amigos, amigas que neste momento acompanham-nos já venham falar desses termos: psicologia, formação, mente social. Então vamos começar. Eu gostaria de pedir que é uma mesa redonda onde todos vamos participar. Acredito que temos o nosso estudante de Direito, temos o Educador Social. Vamos começar pelo nosso Educador Social. Vamos começar do nosso Educador Social. O que é que tem a nos dizer sobre este tema? Senhor Cristóvão Mateus, como Educador Social, infelizmente vivemos numa sociedade em que o Educador Social não tem essa participação, mas uma área importante na sociedade que não se faz nada sem interligação do Educador Social. Então, o que é que o senhor Cristóvão Mateus tem a aflorar em relação ao tema em abordagem? Pois é, boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas aqui presentes. Estamos aqui hoje exatamente para nós poder partilhar, para nós abordar uma questão que é bastante pertinente para nós como estudiosos e também para poder facilitar aquelas pessoas que de alguma forma ou de outra se interessem pelo conhecimento. Este tema que hoje estamos aqui a abordar penso ser de grande importância a partir do momento em que ela se preocupa a abordar a questão dessa inteligência, e ela vai exatamente se preocupar como é que essa inteligência é formada e em que medida tanto os indivíduos com essa inteligência podem fazer para a partir dela poderem selecionar alguns problemas. Nesse sentido, a inteligência vai ser entendida como sendo a capacidade que o indivíduo tem de poder enxergar adiante, quer dizer, a capacidade que ele tem de poder enxergar o que está além dele. Ou seja, como também hoje temos vindo a dizer que a inteligência nesse caso vai ser a capacidade que a pessoa tem para poder selecionar um determinado problema. Ou seja, a partir do momento em que ele encontra um pequeno obstáculo, e deste obstáculo ele consegue encontrar um mecanismo para poder ultrapassá-lo, ele nesse momento está a fazer o uso desta mesma inteligência. No entanto, acontece que, por exemplo, este aqui é um tema sobre o qual já teve alguns estudiosos que se questionaram sobre essa mesma questão. E, por acaso, por incrível que pareça, esta aqui é a formação social da mente, portanto, chega a ser o título de uma das obras de, como é que chama? Vygotsky, em que, portanto, nesta obra ele procurou exatamente apresentar, quer dizer, se utilizando de um método que ele designava de instrumental, apresentar como é que a inteligência, tanto entre as crianças, variava. Ou seja, ele, segundo o estudo que fez, conseguiu perceber que, afinal de contas, as crianças, para eles poderem desenvolver a sua inteligência, eles tinham praticamente estar em contato, primeiro, com o meio físico. Elas têm que ter um meio físico onde elas, ao estarem integradas com outras pessoas,
portanto, sirva como um meio também de socialização e também como um meio de ele poder, digamos assim, por meio dessa interação, poder desenvolver também a sua inteligência. E depois é necessário, conforme esse contato, é necessário também que haja, digamos assim, esta interação, não é? Ela tem o contacto do meio, o meio físico, tem a interação e, consequentemente, uma forma também que ele tem de desenvolver ainda a inteligência é por meio, digamos assim, dos chamados símbolos ou signos linguísticos. Ou seja, como é que vai ser? Senhor Gustavo Mateus, Sim, sim. sei que está muito bem, mas uma forma de introdução. Pois, Guarda o teu pensamento, acredito que os nossos ouvintes, internautas estavam a gostar, mas agora não vamos passar a palavra ao senhor Alves José de Souza para poder complementar ou refutar ou dar um contributo em relação a isso. Ora viva, muito boa noite. Boa noite, meus caros colegas. Aqui vai a palavra do Sr. Alves José de Souza, estudante de Ciências Sociais. O que eu tenho para dizer posso bem considerar numa questão muito pertinente, mas posso dar a minha contribuição acerca da inteligência da mente. O que eu posso acrescentar é o seguinte: numa determinada altura em que estamos, digamos assim, num seio familiar ou numa convivência entre amigos, devemos primeiramente meter a questão da sociedade, não é? A sociedade precisa de inteligentes, e é com a inteligência que nós podemos alcançar certos objetivos. Na minha ótica de ideia, devemos também dar certos pormenores a quem tem uma formação ou a quem tem a capacidade de interagir que normalmente as coisas alcançam-se, né? Sobretudo no mundo em que vivemos, precisamos sempre de alguém capacitado a nos dar boas ideias, boa regra de convivência. Isso é o que o mundo precisa para que haja boa sensibilidade entre os seres humanos. Esta é a minha contribuição. Obrigado, senhor Alves José de Souza. O debate está aberto, quem quiser intervir, mas vamos ouvir o nosso colega, amigo, irmão, Sr. Júnior Mateus Domingos, estudante do segundo ano de Direito, Universidade Independente de Angola. O que tem a nos dizer em relação ao tema, provavelmente vai entrar no campo da filosofia, sem esquecer a área do direito, que é a área que está versada. Tem a palavra o Sr. Júnior Mateus Domingos. Saudações, queridos internautas, companheiros, amigos. Conforme os meus colegas já fizeram a sua introdução, reportando os aspectos mais salientes deste tema ligado à área da psicologia, especificamente sobre a formação social da mente. Dizer que quando nos referimos à formação social da mente,
queremos nos referir especificamente às operações com signos ou às operações com palavras. Como sabemos, e é oportuno recordar que nessa área serve como referência psicólogos como Lev Simonovich Vygotsky, grande psicólogo russo, que então escreveu uma obra ligada a este tema com o título A Formação Social da Mente. De igual modo, Jean Piaget, no campo da psicologia do desenvolvimento, é tido como uma das referências, porque ele estabelece os parâmetros e chega a aclarar-nos a nossa visão sobre a formação social da mente. Jean Piaget estabelece que as operações com signos aparecem como um resultado prolongado e complexo que obedecem todas as leis de evolução da psicologia. Ou seja, Jean Piaget está a nos dizer que os seres humanos, desde o nascimento até ou desde a idade digamos infantil até a idade senil, estão ligados a um processo de desenvolvimento do pensamento, da linguagem, da motivação, do afeto, de todas essas categorias psicológicas. No entanto, especificamente a formação social da mente, em que estamos a falar os processos, como a mente se desenvolve, Jean Piaget diz-nos que nós temos dois tipos de mente. Temos a mente dirigida e temos a mente autista. Jean Piaget, por exemplo, diz que a criança, por exemplo, dos 0 até os 7 anos, ainda tem um pensamento, digamos, egocêntrico e automaticamente autista. Ou seja, é um pensamento em que ainda não lida muito com operações abstratas, mas digamos com operações concretas, conforme o meu colega Cristóvão Joaquim havia dito, em que o processo de aprendizagem da criança tem de estar ligado ao seu ambiente, no caso a sala de aula, aos objetos, quer dizer, e o brinquedo é a principal ferramenta de aprendizagem da criança. Tudo é contextualizado em torno do brinquedo. E dizer que nesse campo de mente, conforme dizia o poeta Fernando Pessoa, nós adultos, crianças, ou então crianças adultas, aquelas pessoas que, por exemplo, têm a mente autista. Mente autista é ter uma mente em que a pessoa, mesmo estabelecendo determinados objetivos de vida, mas não tem consciência desses objetivos de vida, procura viver sempre de imaginação, de fantasias, enquanto que a mente dirigida é aquela pessoa em que tem uma mente que os seus objetivos são patentes, ou seja, tem consciência dos seus objetivos, luta e trabalha para que esses objetivos sejam alcançados. Sim, então, ao longo... Senhor Júnior Mateus, obrigado pela tua intervenção. Também gostaria de dar um contributo para que depois cada um vai intervindo em relação ao nosso tema. Dizia Max Weber, porque Max Weber de 1864 a 1920, ele dizia que cada ser humano é produto da própria sociedade. E estamos a falar aqui da formação da mente, e não podemos nos esquecer que a família joga um papel preponderante para que esta formação de facto seja uma mente sólida.
também aquilo que dizia Cícero, né? Quando se tem famílias sólidas ou famílias fortes, o Estado também é forte. Acredito que a educação é a fonte de tudo. Também o que dizia o grande filósofo Immanuel Kant, porque Immanuel Kant é de 1724 a 1804. Ele dizia que o ser humano, desde a criança, que tem consciência a partir dos 3 anos de idade. O tema está aberto. Vamos começar, quem puder intervir. O debate é uma mesa redonda só para fazer recordar aos nossos telespectadores que o tema é abordagem psicologia, formação social da mente. Está sob a alçada da Organização Governamental do Nhungeno, cujo lema amor, ciência e experiência nos caracteriza. Caros colegas, amigos, o debate está aberto depois desta pequena introdução que cada um foi tecendo. Quem queira intervir, por favor, tenha bondade. Sim. Ouvimos atentamente a abordagem do Dr. Mistério. No entanto, não nos sentimos assim, digamos, satisfeitos, porque o doutor levou e pronunciou algumas sentenças de filósofos já conhecidos, mas não deixou vir à tona aquilo que é o pensamento em torno deste tema, que é a formação social da mente. Pedíamos, se assim nos permitir, que pudesse então deixar aquilo que eu contributo de psicólogos, ou então também como estudante, como aluno da doutora Manuela Coelho de psicologia lá nos tempos do ICRA, pudesse então deixar também o seu contributo no campo da psicologia de desenvolvimento sobre a formação social da mente. Obrigado mais uma vez. Acredito que felizmente foi ultrapassado pelo tempo e no espaço, mas não quer demais dar o meu pequeno contributo. Erik Erikson, refiro-me de 1904 a 1994. Ele fala sobre a questão da crise da adolescência. Ele diz que o adolescente torna-se... Tem três elementos que caracterizam a questão da adolescente. Ele diz que o adolescente tem aquela questão da preguiça, gosta de ouvir música alta e encontra, quer dizer, em tempo do quarto está sempre desarrumado. Isso também é uma característica que nós notamos, em que vemos que o adolescente teve uma má formação enquanto foi crescendo. E depois também, já no ponto o grande também psicólogo Sigmund Freud, ele também fala na questão da aproximação da criança e os pais, né? Ele aqui fala, por exemplo, a questão da teoria da Alcatra. Então, quando não, nós como estamos a começar, como eu posso dizer, uma abordagem embrionária. Acredito que
vamos melhorar e vamos dar o nosso contributo. Sim, mas Isso é só. Portanto, acho que nós temos que, em relação a esse tema, temos que poder fazer um melhor enquadramento. O seu mistério, por exemplo, na sua abordagem, ele, por exemplo, o que é que nós precisamos entender? Nós queremos entender a partir de que momento é que a criança, por exemplo, consegue reconhecer as coisas. Até certo ponto consegue se perceber aí que há uma unanimidade em perceber que as crianças vão ter consciência aos 3 anos. A partir dos 3 anos, ele passa a ter consciência das coisas. E, portanto, Jean Piaget, por exemplo, enquanto o pai da teoria genética, ele vai exatamente, portanto, esmiuçar que, portanto, a criança vai começar a ter conhecimento das coisas tendo em vista o corpo da outra pessoa. Portanto, ele só consegue dar conta daquilo que ele é vendo no outro. Portanto, a partir do momento que ele consegue identificar, por exemplo, que esta aqui portanto, se esta aqui vamos supor que esta aqui o sexo dela é diferente do meu, ele automaticamente vai se revendo e ver a diferença. Ele consegue logo perceber que há uma diferença entre eles. Ou seja, onde é que vai cair? É que o seu mistério não consegue, mais ou menos, apresentar uma ideia clara do que é que nós estamos aqui a abordar. Por exemplo, cita aqui Sigmund Freud. E o mistério não se apega exatamente naquilo que é a teoria de Freud para a formação da inteligência, se apega naquilo que é a teoria do desenvolvimento sexual que Freud assevera para as crianças. Ou seja, para Freud, a formação da consciência, ou então da inteligência, vai estar ligada a 3 processos. Temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente, ou seja, o id, o ego e o ego. Portanto, o consciente vai ser exatamente o mecanismo que vai cuidar de todo o processo, digamos assim, vamos chamar o processo ativo, né? Em que nela vai envolver o pensamento, vai envolver a memória. E depois temos o subconsciente, que nesse caso vai ser, podemos também chamar que vai ser o ir, em que ele vai ser envolvido exatamente por aquelas paixões, quer dizer, em que ele não consegue, digamos assim, ter ainda uma vontade própria. Portanto, os desejos e as paixões vão acabar dominando esta pessoa. Então, estes aqui são exatamente os processos que Freud vai apontando como sendo modelos para a formação, digamos assim, da mente da pessoa e, consequentemente, alguns aspectos que vão fazer parte, digamos assim, do caráter dela. O que vai ser diferente, por quê? Porque Freud depois vai estabelecer que, ao, digamos assim, reconhecer ou pela ganhar consciência, ela vai exatamente, muitas das vezes também está ligada ao fator afetivo, aquilo que alguns autores vão chamar a chamada relação afiliativa, ou seja, a partir da criança, quando ela entra em contato tanto com a mãe, com o pai, ela vai criar tanto interações. Essas interações vai de alguma forma auxiliar com que a criança também comece a desenvolver, digamos assim, o seu pensamento por meio, digamos assim, da atenção que ela vai ter à sua mãe e, consequentemente, daquela atenção que a mãe vai depositando nela. Por exemplo, isto aqui, como é que nós poderíamos ver? Por exemplo, vamos supor que nós temos, por exemplo, uma criança e temos uma mãe. Consequentemente, a criança, a princípio, ela está totalmente dependente da mãe. E ao estar dependente totalmente da mãe, supõe-se que há todo um suporte da parte da mãe para com o filho, assim como há tanto o filho com a mãe. Tanto esta relação de amor entre filhos, ou essa relação afetiva entre eles dois, de alguma forma também vai fazer com que a criança vai construindo seu pensamento, vai construindo, digamos assim, a atenção e até mesmo concentração. Então, e depois, consequentemente, o fator, portanto, outros processos vão estar envolvidos para que a formação da criança vai decorrendo. É aquilo que o Sr. Júnior já também abordou, que é a questão dos signos linguísticos. Nós vamos encontrar o brinquedo, vamos encontrar também a linguagem. Portanto, na linguagem, mediante, digamos assim, a criança ouvindo, digamos assim, algumas palavras, ela automaticamente vai, digamos assim, vamos chamar que vai interiorizando essas palavras.
E depois, na medida que ele vai crescendo, ele vai começando a repetir essas palavras. Então, ao repetir, ele vai exatamente criando também, vai formando o seu pensamento. E automaticamente também o contato que ele vai ter com a cultura, tanto o contato com o meio cultural, tanto o contato que ele vai ter com os seus semelhantes também, de alguma forma, vai ajudar com que esta mesma criança, dentro dessa interação, dessa sociabilidade, vai formando o seu pensamento, vai formando aquilo que é a sua consciência. E vale notar que, por exemplo, nós estamos, de alguma forma, a nos apegar ainda numa abordagem psicológica. Se tivéssemos que ser, portanto, nos apegar numa questão, assim, digamos assim, meio econômica, se tivéssemos que nos pegar a Karl Marx, poderíamos ver que Karl Marx ele estabelece, por exemplo, ele estabelece que a mente é, portanto, o processo psíquico mais valioso que o homem tem. E ele deve fazer todo o esforço de poder utilizá-lo num bom sentido. E, portanto, ele vai, por exemplo, estabelecer, e aqui está a fantasidade de Marx, onde que ele vai criando exatamente se opondo àquilo que foi o seu professor, que é Hegel. Então, ele vai propor, por exemplo, que as relações, ou seja, a formação das pessoas, muitas das vezes dá-se por meio da relação de trabalho. Portanto, a partir do contato que as pessoas vão tendo, contato laboral, automaticamente entre si eles vão ter, portanto, a possibilidade de formarem o seu próprio pensamento. É aquilo, por exemplo, que nós vimos em A Pedagogia do Oprimido, em Paulo Freire. Paulo Freire, portanto, temos que entender também o contexto em que ele viveu. Era uma época, digamos assim, em que o Brasil ainda vivia numa ditadura e o sistema educacional não era assim muito abrangente a todos. E ele vai, portanto, por uma pequena cidade do Brasil, onde ele vai procurar então desenvolver, portanto, aquilo que é o método da palavra giratória. E nele ele vai ver que, afinal de contas, as pessoas têm maior facilidade, por exemplo, em desenvolver isso quando eles, por exemplo, as coisas estão mais terra a terra. Portanto, quando as coisas têm um contato direto com, quer dizer, uma coisa, eles conseguem viver aquela coisa, eles têm maior possibilidade de se desenvolver, então, desenvolver o seu pensamento e até mesmo de poderem transformar, tendo em conta esse conhecimento, aquilo que é a sociedade. E esta aqui, por exemplo, é uma questão fundamental, porque até me apercebi também que o Sr. Júnior também é estudante de pedagogia e deve perceber muito bem, por exemplo, que esta questão aqui, a psicologia, ao estudar os processos cognitivos, vai aprofundando, e a pedagogia vai se apegar exatamente desses conhecimentos para poder então atender corretamente ou atender de modo profundo as necessidades das crianças, porque ele tem que perceber, afinal de contas, que tanto a criança está em fase de desenvolvimento e ele passa de um estado para o outro, ou seja, de um estado quantitativo para um estado qualitativo. Porque sim, obrigado, senhor Cristóvão Mateus. Só para terminar, eu fui ouvindo a sua explanação e já está me dar o meu contributo. O senhor Cristóvão Mateus fala da questão da relação entre a criança e a mãe. Porque que em alguns casos a criança tem mais afeto à mãe. Nós fazemos um contexto histórico. Não, eu estava a dizer que a relação que há entre a mãe e o filho automaticamente vai fazer com que a criança tenha uma segurança à mãe. Sim, não, mas porque então, eu quero também dar uma explicação porque mas eu estava a dizer, por exemplo, a questão, por exemplo, essa questão é a questão, a chamada teoria do iceberg. E, portanto, vamos chamar isso de a teoria de iceberg que Freud vai apresentar. E, portanto, o seu mistério estava a se apegar muito na teoria de Edipo, Ecantra, que vai ser exatamente o quê? Como é que as crianças... Não, mas até certo ponto também vamos tentar perceber isso, que vai ser exatamente o quê? Aquilo... Como é que a criança, de alguma forma, vai querer sentir que a mãe chega a ser
talvez uma pertença. Sim, mas nessa relação, por que geralmente as crianças apegam-se mais às mães em relação ao próprio pai? Nós, se fazemos recuamos no ponto de vista histórico, a mulher sempre foi discriminada, sempre esteve ao trabalho doméstico, enquanto que o homem teve sempre essa liberdade de sair, de ir trabalhar, de ir atrás, procurar o pão por aí em diante. Não querendo ou não, a mãe sempre esteve ao lado dos filhos. Então não é de estranhar que uma criança, quando cresce, quando está na sua fase da formação da consciência, quando desapega-se a mãe, querendo ou não, a criança psicologicamente fica abalado. Neste caso, quando notamos crianças, por exemplo, aquelas famílias, quando a mãe, o pai não assume a própria mãe, como é que nós estamos a ver, por exemplo, as famílias estruturadas que acontecem. Por isso é que é importante que, para que possamos ter sociedades sólidas, especialmente uma formação de crianças sólidas, é importante que o casal deve estar unido, a comunicação deve estar presente. Nós notamos que há famílias mesmo em que os pais não se fazem presente, mas a mãe está presente. Em alguns casos, raramente a criança sente a falta do pai, porque a mãe aí está presente. Do ponto de vista do direito, a nossa Constituição, no seu artigo 80, diz que a criança é uma propriedade absoluta. E infelizmente o que nós temos notado, em alguns casos, a lei está presente, mas nota-se ruptura ou violação da criança. É aquilo também que o grande Pitágoras dizia, né? Educai as crianças para que não se possa punir os adultos. Então, para que possamos ter uma formação social sólida, é importante que antes de nós, para que possamos partir numa relação, devemos ter consciência daquilo que estamos a fazer. Que não busquemos simplesmente, por exemplo, quem se relaciona, aí advém uma gravidez. Depois, para termos a gravidez, temos que assumir. Então é importante que nós temos que passar essa mensagem à nossa juventude, em particular aos adolescentes que aí estão a vir, que a vida não é fácil. Ter uma responsabilidade é bom só dizer na boca, exige um projeto de vida, exige uma planificação, exige disciplina e acima de tudo também exige consciência. Vamos dar a palavra ao nosso irmão José de Souza para que o debate não seja monopolizado. Do meu ponto de vista psicológico, não é? A criança é um ser humano, digamos assim, que a mente dele, do 0 até os 3 anos de idade, ainda é retardada, não é? Então, devemos ter em conta que a criança, em primeiro lugar, precisa de muitos cuidados, não é? De muitos cuidados, sobretudo no seio do casal. E a criança, quando já atinge os seus 4, 5 anos, então devemos já meter em conta que precisa-se de uma sabedoria mais ampla, digamos assim, em virtude, em termos de escolaridade, não é? Então é nessa vertente que a criança, quando atinge essa certa idade, precisa já de acompanhamento dos pais, e até que ponto a criança
começa a se sentir que já é um bocadinho inteligente, não é? E por outra, daquilo que o senhor Ministério estava aqui a dizer acerca de uma gravidez indesejada, né? O que está a se debater aqui é a mente psicológica da criança, não é? É formação da mente. Então nós não podemos misturar uma gravidez e uma criança. Sabemos que a gravidez vem a criança. Então o debate é da mente da criança, psicológica da criança. Então é por ali que nós, como os pais, né, sabemos que a criança precisa muito de aprender com os adultos. E para que a criança não cresça com consequências mentais, pensamentos negativos, de querer já inerir certos hábitos. Então, neste contexto, nós devemos, primeiramente, conservar a criança. Esta é a minha contribuição. Foi vendo a explanação do colega, e querendo ou não ter estado à volta desse debate, é que tem havido mais acusações, efetivamente, aquilo que nos estás aí. O importante é que cada um deve respeitar a opinião de cada um, mesmo discordando, devemos respeitar a opinião de cada um. Aquilo que se diz no ponto de vista do jornalismo, né, é que a opinião é livre, mas os factos são sagrados. O nosso colega Júnior, estudante de Direito, tem a palavra, não sei se tem algum contributo a dar em relação a isso. Como já temos estado a nos referir, precisamos manter o enfoque. E sabemos que estamos a tratar de psicologia, especificamente o tema da formação social da mente. E quando nos referimos à formação social da mente, é um tema de suma importância para a formação do indivíduo, da personalidade, do ser humano, ou especificamente do homem. A formação social da mente, especificamente, podemos a caracterizar em duas fases. Ou seja, na criança, a criança tem uma mente egocêntrica, ou seja, egoísta. A criança ainda não pensa. Pensar para a criança é recordar. Ou seja, a memória é a base em que se assenta o pensamento, aquilo que vamos chamar o pensamento infantil, porque surge a crise da consciência surge aos 3 anos, é unânime entre os psicólogos. Então, quando a criança está a recordar, está a lembrar, para a criança isso é um exercício de pensar ou de pensamento, mas tudo tem a ver em função dos estímulos que ela está a ver, ou seja, os objetos, o ambiente, os brinquedos, essas recordações que vai tornar o pensamento da criança. Agora, para o adolescente, por exemplo, lembrar para o adolescente é pensar, ou seja, quanto mais o adolescente vai lembrando daquele facto, do outro, para o adolescente isso está a pensar. Mas, conforme dizia o grande Divaldo Franco, orador espírita, de que não se pode ensinar física em uma creche, ou seja, o pensamento obedece determinadas fases de desenvolvimento. Conforme nós dissemos, as operações com signo
resultam de um processo ou aparecem de um processo prolongado e complexo e que obedecem todas as leis de desenvolvimento da psicologia. Isso é a área da psicologia do desenvolvimento. Então não podemos dar saltos. Primeiro temos a fase em que o pensamento é especificamente concreto, e depois temos a fase em que o pensamento vai se tornando abstrato. É aquilo que também é unânime entre os psicólogos, de que o adulto, mesmo quando está sozinho, está a pensar socialmente. Ou seja, mesmo quando o adulto está isolado, ele está a pensar socialmente. Você também está a pensar no outro. Mas a criança, mesmo que está em companhia dos outros, está a pensar isoladamente. Ou seja, tudo para a criança é o eu. É aquilo que o grande doutor Augusto Cury tem feito transparecer nos seus mais variados livros, de que, especialmente no livro a ditadura da beleza e a revolução das mulheres, de que só uma criança é capaz de dormir confortavelmente quando muita gente ainda está a padecer, está a passar fome, está a ser morto por guerra. Quer dizer, para uma criança, como só pensa em si, é normal. Mas para um adulto, por pensar socialmente, mesmo isoladamente, não é normal. Então, eis a primordial importância compreendermos nessa nossa atualidade a formação social da mente. Nós, crianças adultas, ou então adultos crianças, é fundamental que tenhamos no dia a dia e que mais iniciativas de reflexão sobre esta matéria possam surgir, para podermos então aclarar quais são os aspectos ligados ainda ao pensamento infantil e os outros aspectos ligados à idade adulta. Sim, obrigado, senhor Júlio Mateus. Acredito que o senhor Cristóvão Mateus quer refutar a ideia ou dar uma chega em relação àquilo que o senhor Júlio Mateus acabou de frisar. Senhor Cristóvão Mateus, tem a palavra, por favor. Eu gostava só de um pequeno esclarecimento. O senhor já diz que para o adolescente, tanto ele recorda as coisas em forma de pensamento, é isso? Não. Para o adolescente, lembrar é pensar. E para a criança, recordar é que é pensar. Ou seja, a memória é a base do pensamento da criança, em função dos estímulos que ela está a ver. Agora, então, se o adolescente, ao recordar, está a pensar. Não, ao lembrar. Ao lembrar, está a pensar. Será que de alguma forma poderíamos também já atribuir a esse adolescente, por exemplo, a faculdade, por exemplo, de selecionar um determinado, ou com capacidade de selecionar problemas já? Por isso que estamos a dizer que o ato dele lembrar, ele supõe que está a pensar. Por isso que o adolescente ainda, como exemplificamos no exemplo, não se pode, exemplificamos, conforme Divaldo Pereira Franco dizia, que não se pode ensinar física a uma creche. Ou seja, você não pode chegar num infantário ter que lecionar cadeira de física, porque as crianças ainda não têm maturidade, ainda não atingiram uma fase de desenvolvimento psicológico tal que lhes permite já trabalharem com conceitos puramente abstratos, mas estão numa fase em que quase tudo deve ser psicomotor, ou seja, estão mais para desenvolver as habilidades motoras e afetivas do que cognitivas, ou seja, totalmente abstratas. Entende-se que é mais
também de forma elementar no período da adolescência, que já passou do período das operações concretas, segundo as fases de desenvolvimento de desenvolvimento do ser humano ou da criança, segundo Jean Piaget, que o adolescente então tem a faculdade de ir fazendo algumas abstrações, mas que cinge-se tudo em recordação, em lembranças, aliás. Tá tudo esclarecido em relação a isso. Não há dúvida em relação a isso. Não, penso que não há dúvida. Como nossos internautas estão a ouvir, não é fácil tratar um tema ligado à criança. Não são todos os dias que abordamos temas ligados à criança. Então, para amenar um pouco nossos ânimos, vamos ouvir a música de As de Charles, Will You Still Love Me Tomorrow? Mais uma vez obrigado, caros deputados, nossos internautas, rádios ouvintes. Infelizmente tudo o que é bom tudo termina, está a chegar ao fim do nosso debate. Depois de ouvirmos a música de As de Charles, Will You Still Love Me Tomorrow, vamos às nossas conclusões em relação ao tema, só para reforçar em quem seja o lugar onde esteja a ouvir, que este tema voltará um dia desses a debater neste programa. Vamos então pedir ao nosso colega, Sr. José Matheus Domingo, para as conclusões finais do tema. Para concluir, dizer que é fundamental que compreendamos
na formação social, enquanto a formação social da mente, a visão de Jean Piaget sobre a mente autista e a mente dirigida, ou seja, a mente autista é uma mente totalmente egocêntrica, uma mente ligada à fase de desenvolvimento ou ao estágio de desenvolvimento ainda infantil, criança, em que os objetivos ainda não vivem persistentemente na consciência ou na memória do indivíduo, mas que na mente dirigida é o contrário, é o inverso. O objetivo vive persistentemente na mente do homem ou do indivíduo. Então, é fundamental que tenhamos em atenção a essas duas características, porque estamos a abordar aqui, mas todos os dias nós temos nos deparado com pessoas ligadas a uma dessas categorias de pensamento ou de mentes, conforme estabeleceu Jean Piaget. Cabe a nós, internautas que estão a nos acompanhar, estabelecermos onde também que nos enquadrarmos, porque esse é o objetivo do nosso encontro, da nossa mesa comunitária, causar reflexão também naqueles que nos ouvem. E se alguma reflexão queríamos causar, e assim pretendemos, é mesmo de que quanto mais é egoísta é um indivíduo, digamos que ainda tem elementos muito fortes da fase de desenvolvimento infantil ou do estágio de desenvolvimento infantil. E quanto mais for socializada ou social uma pessoa, digamos que tem então acentuadamente mais elementos da fase de desenvolvimento já senil ou se calhar adulto, conforme estamos aqui a abordar. Muito obrigado e até a próxima, queridos internautas. Obrigado, senhor Júnior Matheus Domingo, por seu contributo. Vamos passar a palavra para os finais ao senhor Alves José de Souza. Muito obrigado mais uma vez. Como já estamos mesmo na reta final do nosso programa, queria só mais acrescentar algumas palavrinhas, não é? Dos processos relativos à formação da mente. É nesta ótica da ideia, a formação da mente é o processo por qual se obtém a ligação do contributo do concerto de ideias entre o adolescente e o adulto, não é? Neste contexto, a maturidade do adolescente começa quando ele já se sente responsável dos seus atos. Muito obrigado. Sim, obrigado, senhor Alves José de Souza. Passemos agora ao senhor Cristóvão Mateus, doador social, para as conclusões. Acho que esse tema de hoje falamos sobretudo de inteligências. Nós estamos constantemente a trabalhar com inteligência, a trabalhar na formação da personalidade de determinadas pessoas, determinados indivíduos, e porque esse programa também está muito ligado à educação, queria concluir enquadrando esse nosso tema à conclusão, que vai ser exatamente a educação, que vai ser exatamente nos professores, que uma vez que eles trabalham com pessoas, né, que trabalham com os estudantes, que eles percebam que a formação da consciência dos indivíduos muitas das vezes também para uma melhor aprendizagem depende muito daquilo que as crianças sabem, e de tal maneira que eles, reconhecendo esse potencial que eles já sabem, eles possam também
levar a criança a aprender de acordo com aquilo que vai ser as suas necessidades. Esperamos que das próximas vezes nós possamos estar mais aqui, partilhar algumas ideias e que sejam iniciativas mais, que ocorram mais essas iniciativas conforme já fez a organização. Né? Obrigado, Sr. Professor Mateus. Muito obrigado, eu que agradeço. Esperamos que da próxima vez de encontros do género vão se repetir. Em termos de conclusão, à luz do direito, no artigo 80, nosso Estado estipula que a criança é propriedade absoluta. E é importante que a educação, para que nós prosperados possamos ter formação social da mente, é importante que a educação, o ensino de base é fundamental, porque possamos ter estudantes do ensino superior, mas se de facto a base não estiver bem sólida, não estaremos ao lado nenhum. Só para dizer que estamos para a reta final. Esperemos que os pais dêem o seu contributo no lar, os professores, e cada um onde estiver dê o seu contributo em prol do desenvolvimento da mente. Amor, Ciência e Experiência, a editora Livro Muquimbo, propriedade da Organização Não Governamental Trilhungueno. Participaram neste debate o Sr. Gilmar Mateus Domingos, estudante do segundo ano de Direito, o Sr. Alves José de Souza, Ciências Sociais, Cristóvão Mateus, Educador Social, e a pessoa que vos fala, o Sr. Michel da Fé, estudante de Ciência da Comunicação. Para finalizar, fechamos com a música O Barbeiro de Sevilha, de Rossini. Até a próxima. Tutti mi chiedono
l'anno prossimo antifortuna, antifortuna, antifortuna non mancherà. Antifortuna, antifortuna, antifortuna non mancherà.